Queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero expressar minha gratidão a Deus pela presença de todos vocês aqui e também pela manhã maravilhosa que nós tivemos aqui. Tivemos a celebração da ceia em jejum hoje pela manhã e quero dizer para vocês, a presença de Deus foi forte aqui nesta manhã. E claro que teremos no próximo mês batismo, no dia 7, segunda-feira, às 14 horas, e também teremos a ceia junto com o batismo, no dia 7 de setembro, segunda-feira, às 14 horas, por ser feriado. Daqui a pouco, nós vamos entregar a palavra de Deus e depois teremos aí um trabalho de homenagem aos pais. Mas eu quero já aproveitar para dar os nossos cumprimentos a todos os pais que estão presentes aqui, a todo você que tem pai, honre teu pai enquanto você puder, porque um dia o pai se vai. O meu já foi há 7 anos, mas você que tem pai, aproveite a oportunidade. Irmãos, hoje sendo dia dos pais, veio ao meu coração inicialmente trazer uma palavra que está no livro de Provérbios, capítulo 4. Por sinal, o tema aqui é uma exortação paternal. Provérbios 4. A partir do primeiro versículo, vamos ler aí na tela todo mundo junto, Provérbios 4. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, bom ensino, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta-a, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não alargues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda,
retira o teu pé do mal. Amém. Repita comigo: eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Esta é a minha Bíblia. Eu creio nela. Sou filho de Deus, descendência de Abraão. Sou salvo, sou livre. Viverei por toda a eternidade no céu com meu Jesus. Estou aqui em nome de Jesus e estou confiante de que serei abençoado pela palavra de Deus. Amém. Podem sentar-se. Irmãos, é motivo de grande alegria estar aqui. E hoje, sendo o Dia dos Pais, eu quero falar alguma coisa a respeito deste assunto, mas principalmente mostrando também Deus como nosso Pai. Provérbios 4 está instruindo os filhos a ouvirem a instrução de seu pai, ficar atento para conhecer o entendimento, o bom ensinamento, a boa educação que recebem dos seus pais. E quando as pessoas fazem isto, a Bíblia está prometendo que serão bem-sucedidas na vida. Eu gostaria que você pudesse, na sua casa, estudar, ler e analisar Provérbios 4, procurando meditar em cada versículo que está escrito aqui, porque o nosso tempo aqui é muito curto e eu não vou me demorar muito dissertando sobre Provérbios 4. Mas eu quero te dizer que a nossa vida aqui na terra sempre tem uma origem. Temos um pai, temos uma mãe, e normalmente são eles que procuram nos instruir, nos dar educação, nos encaminhar para a vida. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, Jesus começa a fazer uma analogia entre os pais terrenos e Deus. Não que no Antigo Testamento não houvesse referência a Deus como Pai. Por exemplo, no Salmo 103, versículo 13, está escrito que como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece de nós. E nós vemos que no Antigo Testamento Deus se apresentava muitas vezes como o Senhor dos exércitos, como Deus zeloso, como Deus poderoso, mas também Deus se apresentava às vezes até como marido, como esposo, às vezes como pai e até como mãe. Quando ele disse: será que uma mãe se esquece do seu filho que amamenta? Todavia, ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, eu não me esquecerei de ti. Então nós vemos várias figuras sobre Deus já no Antigo Testamento. Mas quando chega no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus trazendo vários ensinamentos para tentar nos mostrar como é Deus como Pai. Por exemplo, uma vez Jesus estava dando o seu célebre sermão da montanha e, entre outras palavras, ele disse assim: se os vossos pais, que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial fará o bem a seus filhos. Jesus até fez uma pergunta: se o filho pedir, por exemplo, pão ou peixe, vai lhe dar uma serpente, e por aí afora. E depois Jesus disse: se eles, sendo maus, querem fazer o bem, quanto mais o vosso Pai Celestial. Quando chegou na hora de ensinar a oração, Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso. E esta oração, sendo um padrão, sendo um modelo, é tão rica de ensinamentos, porque ela fala do nosso relacionamento com Deus como nosso Pai, ela fala do nosso relacionamento na vida social e fala até do relacionamento conosco mesmo, porque tem gente que está brigando consigo mesmo, tem gente que não se entende nem a si mesmo, alguns não sabem se perdoar a si mesmos, alguns não sabem estar em paz no seu interior,
Mas Jesus veio para nos trazer a paz, Jesus veio para nos ensinar todas estas coisas. Jesus também contou uma parábola quando ele tentou ilustrar o amor do pai, falando que um pai tinha 2 filhos. O filho mais novo resolveu abandonar seu pai, pedir a parte da sua herança enquanto seu pai estava vivo, e esse filho, diz a história, a parábola, a comparação, que ele gastou todo o seu dinheiro vivendo dissolutamente. Como ele viveu dissolutamente, o dinheiro terminou, acabou, e ele acabou numa vida miserável, pobre, tomando conta de porcos, o que para ele era uma humilhação muito grande, porque sendo um judeu, porco é animal impuro, e ele estava passando tanta fome, que até aquelas comidas que eram lançadas aos porcos, ele tinha vontade de comer. Foi nesta hora que ele caiu em si, e ele disse: meu Deus, até os diaristas que trabalham com meu pai têm abundância de pão, e eu agora estou morrendo de fome. Eu vou fazer uma coisa, eu vou voltar para casa, eu vou dizer para o meu pai: pequei contra ti, pequei perante Deus, mas eu estou voltando, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu quero apenas ser tratado como são tratados os teus empregados. Mas a Bíblia diz que quando o pai viu o seu filho ainda ao longe, chegando na beira do portão da fazenda, diz a Bíblia que esse pai saiu correndo para falar com o seu filho. Foi ao encontro dele, o abraçou, o beijou e trouxe ele. Ambos vieram juntos para casa. E quando o filho estava com o seu discurso ensaiado, o pai disse: filho, você é meu filho, eu vou fazer uma grande festa agora, porque você estava perdido e foi achado, você estava morto e reviveu. Eu mandei preparar uma roupa nova para você, estava esperando só pela tua chegada. Eu comprei uma sandália nova para te dar, estava só esperando você chegar. E o anel que identifica você como membro da nossa família está aqui, põe no teu dedo. Chamou os empregados e disse: matem o bezerro gordo, tragam música, vamos nos alegrar, vamos cantar, vamos dançar, porque o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Oh, glórias a Deus! É a única vez que eu vejo na Bíblia uma ilustração de Deus correndo atrás de alguém, e estava correndo atrás de alguém que tinha abandonado ele, que tinha deixado ele, que tinha feito coisas erradas, tinha estragado a sua vida, mas o amor e a misericórdia de Deus veio ao encontro daquele filho e ele foi grandemente abençoado. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que fizeram uma imagem muito distorcida de Deus. Talvez você teve um pai muito severo, um pai muito rígido, um pai que não sabia dialogar com você, você nunca teve intimidade com seu pai, e você sempre vê no seu pai uma figura muito dura, muito difícil, muito distante, e às vezes você fez uma projeção achando que Deus é desta maneira. Mas se você pensa assim, eu quero te dizer, se os pais na terra são duros assim, se tem alguns duros assim, mas o Pai Celestial não é assim. Ele está aqui, Ele te perdoa, Ele te aceita. Aprenda a encarar Deus não só como Senhor, não só apenas como Criador, não só apenas como juiz, não só apenas como onipotente, onisciente, onipresente, não só apenas como Senhor dos exércitos, não só apenas como juiz, mas aprenda que Deus também é Pai, e como Pai, Ele gosta de você, Ele ama você. Eu quero contar algumas ilustrações que acontecem na vida entre pais e filhos. É claro que todos os filhos já aprontaram algumas boas e poucas para seus pais. E às vezes, quando eles fazem isto, alguns têm medo e procuram até mentir para esconder os seus malfeitos. Mas tem alguns que têm uma educação um pouco diferente, e às vezes o pai ensina tantas lições, até sem palavras. Eu ouvi dizer de uma moça
que ao completar os seus 16 anos de idade, pegou uma carteira provisória para poder começar a dirigir, e nos Estados Unidos tem essa abertura, a pessoa pega uma carteira provisória para começar a dirigir até poder pegar a sua carteira definitiva. E esta moça ficou toda empolgada, conseguiu sua carteira provisória, e ela era filha de um pastor. E daí, ela, quando estava com a sua carteira, ela disse: pai, eu queria hoje ir na casa de umas amigas, você me empresta seu carro? E o pai disse: pois não, filha, eu te empresto se você me fizer uma promessa. Qual é a promessa? Eu quero que você vá lá, fique um pouco de tempo com as suas amigas, e depois você volte direto para casa. Trato feito? Trato feito. E ela saiu, e ela foi para a casa das suas amigas, e lá tomou um café, bateu papo, e depois ela pensou assim: já que eu estou aqui, eu posso ir na casa de uma outra amiga. Só que daí ela já saiu do que ela havia combinado com seu pai, e ela se atrapalhou lá no câmbio automático do carro, e pôs o carro na reduzida, e ela tinha que pegar um pedaço de BR, e ela queria acelerar aquele carro, e aquele carro não andava, e ela não se deu conta que ela tinha posto na posição errada, e dali a pouco aquele carro enfumaçou e não andou mais. Talvez se ela tivesse um pai muito bravo, muito severo, talvez ela tivesse medo de falar com seu pai, mas ela sabia quem era seu pai. Ela disse: pai, eu estraguei tudo, eu estou em tal lugar e o carro não anda mais, me perdoa, pai. E aquele pai disse: tudo bem, filha, já estou indo aí. E ele foi lá, providenciou a retirada do carro, providenciou o conserto do carro, e não deu uma repreensão para aquela filha. Será que a filha aprendeu a lição? Aprendeu, porque muitas vezes se ensina sem palavras, sem falar. Ela viu que errou, mas ela viu que ela tinha um pai que ela podia confiar. Se ela errasse, o pai não a abandonaria, e ela teve confiança para chegar ao seu pai, e ela alcançou a misericórdia de seu pai. E eu quero te dizer, o nosso Deus é assim também. Nem todos os crentes são perfeitos o tempo todo, nem todos os crentes estão agindo corretamente o tempo todo, nem todos os crentes estão fazendo a coisa certa o tempo todo. Mas se você fez coisa errada, você não precisa ter medo de Deus, você deve ter medo do diabo, porque o diabo vai usar o teu erro para te condenar, o diabo vai usar o teu erro para te jogar nas profundezas do inferno. Mas eu tenho certeza que se você errar e fizer estas 3 coisas: primeiro, procure Deus imediatamente. Segundo, diga: Deus, eu pequei, eu errei, eu estraguei tudo, mas eu estou arrependido, eu quero que você me aceite, eu quero que você me encaminhe pelo caminho direito. Eu tenho certeza que o Pai Celestial vai te aceitar e vai fazer isto. Pois qual é o pai que quer fazer o mal do seu filho? Um certo pai tinha uma criança de 5 anos de idade. Já estou imaginando Luquinhas com 5 anos, esperto do jeito que ele é. E lá no fundo daquela casa tinha uma árvore, mais ou menos de uns 2,5 metros de altura. E aquele piá gostava de trepar naquela árvore, era o seu lugar preferido. E o pai vivia dizendo para ele: filho, eu não quero que você suba nesta árvore sozinho, porque se você cair, você pode se machucar seriamente. Mas um dia, o pai estava lá no escritório, e de repente, ele escuta um grito lá do fundo: socorro, papai! Quando o pai ouviu aquilo, largou tudo o que estava fazendo, e foi lá para os fundos. O filho estava pendurado por uma mão lá, quase caindo, e pedindo misericórdia. Aquele pai chegou por baixo daquela árvore e disse: filho, pode se soltar, eu estou aqui. E o filho se soltou e deu aquele abraço gostoso em seu pai. Tem gente que imagina Deus tão diferente. Tem gente que imagina que na hora que ele está numa situação difícil, Deus vai dizer: deixa eu olhar essa ficha aqui tua, eu quero ver se você tratou bem tua irmãzinha, eu quero ver se você cumpriu o seu dever de casa, eu quero ver se você foi legal com a tua mamãe, eu quero ver se você foi o dever da tua escola, e então vamos ver se eu vou te tirar dessa situação difícil aí pendurado nesta árvore.
Deus não é assim. Se você clamar, Senhor, me socorre, Ele está pronto para te socorrer. Oh, glórias a Deus! Por que nós temos tantas dificuldades em correr para o nosso Pai? Eu já disse que muitas vezes nós temos uma imagem muito negativa, muito ruim sobre o nosso Pai Celestial. Eu sei que nem todas as pessoas tiveram a sorte de ter um lar, vamos dizer, pelo menos, mais ou menos normal. Às vezes alguns têm pais drogados, ou pais ou mães, né? Drogados, viciados. Às vezes alguns foram criados numa miséria extrema. Às vezes teu pai não pôde ajudar você a realizar os sonhos da tua vida. E às vezes você pensa que Deus também é limitado desse jeito, que se teu pai não pôde, Deus também não vai poder. Mas eu quero te dizer, o teu sucesso, a tua vitória, o teu crescimento não vai só depender do teu pai terreno, não vai depender só da tua mãe terrena, não vai só depender das circunstâncias da tua vida, porque o teu Pai Celestial pode tirar você de um monturo e fazer você assentar-se entre os nobres. Você se lembra de Davi? Davi era um jovem que na sua casa parece que ele não era muito considerado. Eu acho interessante que geralmente os filhos caçula são muito paparicados pelos papai e pela mamãe. Geralmente o filho caçula parece que leva mais vantagem em tudo. Mas no caso de Davi, a gente vê uma situação na Bíblia que me parece que ele estava meio desprezado até no meio dos seus irmãos e de seus pais. Porque quando Samuel chegou lá para buscar alguém a quem o Senhor havia escolhido, começaram a passar do mais velho e passaram todos os filhos de Jessé, todos os irmãos de Davi. E quando passou o último, Samuel ficou até assustado. Samuel fez uma pergunta: não tem mais jovem aqui nessa casa? Aí Jessé disse: ah, sim, tem o caçula, que está lá no campo cuidando das ovelhas. Olha, ele só foi lembrado quando não tinha mais ninguém. Parece que ele era o desprezado, parece que ele foi esquecido até pelo seu pai, pela sua mãe. Mas aí disseram: ainda falta o caçula, ainda falta o menor. A gente vê pela Bíblia que Davi parece que era um pouco diferente de seus irmãos na aparência, porque ele era ruivo. Também o seu aspecto não era aquele aspecto daqueles homenzarrão, musculoso, porque a Bíblia diz que ele era de gentil aspecto. Quer dizer, um aspecto de uma pessoa assim, digamos, que não causava uma boa impressão na questão física, na questão do tamanho. E talvez por esta razão, o seu pai achasse que ele não tinha o perfil, as condições para ser um rei. Nós também sabemos que a família de Jessé não era uma família muito rica, pois Davi, por 2 vezes, ele fala, depois que ele tem a chance da primeira de se tornar genro do rei pela filha mais velha do rei Saul, e depois, quando veio a chance dele se tornar genro a segunda vez por Mical, a outra filha de Saul, ele dizia: eu sou pobre, eu não tenho condições, prestígio financeiro, dote, para poder entrar na família real. Então a gente vê por esses aspectos que Davi parece que não tinha condições. A família era pobre. Ele, entre os seus irmãos, parece que era o mais fraco, parece que os outros todos eram de boa aparência, tinha um porte atlético, tinha um porte que só a presença impressionava, e Davi não tinha nada disso. Mas Deus estava dizendo: eu não estou olhando para a aparência, eu estou olhando para o coração. Pode ser que você se considere muito fraco, pode ser que você se considere sem condições, pode ser que você considere que as circunstâncias da tua vida não te favoreceram, que você não vai ter sorte. Mas eu quero te dizer, a sorte não vai depender da tua circunstância, não vai depender da tua origem, vai depender do que está no teu coração, daquilo que Deus está implantando aí dentro. Creia que Deus pode fazer muito mais do que você tem sonhado ou pensado. Você não deve desistir, você não deve ficar olhando para trás, você deve agora olhar para o teu pai, porque o teu pai, ele não é pobre. Amém? Aleluia.
Sabe que esses dias eu descobri que não tem crente pobre também. Você vai dizer, pastor, o senhor está ficando maluco? Tem tanto crente pobre. Não, os crentes podem estar pobres em alguma circunstância da sua vida, mas na verdade eles são ricos. E você vai dizer, pastor, como assim? Como é que os crentes não tem crente pobre? Não, não tem crente pobre. Esses dias atrás eu vi um camarada muito rico do Brasil apresentando a mansão dele, que valia 100 milhões de reais. Eu vi a reportagem dessa mansão, e é um camarada muito sistemático. Até nas cuecas dele, cada uma tem um número, para ele saber o dia que vai usar. É um tal de Chiquinho Scarpa. 100 milhões a mansão dele. Mas se você morar num casebre, numa taipa de madeira ou de barro, você é mais rico do que este homem. Como assim, pastor? Porque o meu pai já preparou uma mansão no céu para mim. Oh, glórias a Deus. E Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Oh, glórias a Deus. E já pensou, você é o proprietário de uma mansão lá na eternidade. Você já pensou nisso? Claro que eu preciso de uma casa aqui, então pode ser que eu esteja pobre temporariamente, como Jesus em algum tempo se fez pobre, mas Jesus nunca foi pobre, porque simplesmente Ele é o Criador e é o dono de todo ouro, de todo o universo e de toda a prata. Mas Ele se fez pobre, e às vezes nós podemos estar como pobres aqui na terra por um pouco de tempo, mas na verdade nós somos ricos. Aqui alguém pode dizer, eu sou herdeiro do Bill Gates. Parabéns para você, ele é o homem mais rico do mundo. Mas você sabia que eu sou herdeiro de um camarada mais rico do que o Bill Gates ainda? Pastor, o senhor é herdeiro de quem? Repita comigo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus? Então, vale a pena ser filho desse Deus? Vale. Só que, meus irmãos, muitas vezes nós não alcançamos a bênção de nosso Pai, porque não conseguimos entender o nosso Deus. Mas eu vou te dizer mais umas palavras aqui. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor nunca terminam. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Você sabia disso, jovem? Você sabia disso, filha? Você está prestando atenção no que Deus está falando com você hoje? Olha bem. Talvez você diga, eu estraguei tudo, perdi tudo, não sou mais digno, mas o Pai está correndo ao teu encontro agora mesmo, e Ele quer te acolher, Ele quer te receber, Ele quer te restaurar. Às vezes acontecem coisas difíceis contra nós, que nós, às vezes não entendemos, às vezes não compreendemos. Mas a Bíblia diz que um pai também corrige o seu filho que ama. E além de corrigir, às vezes o pai também prova o seu filho. Eu já vi a história de muitas pessoas que são ricas e sábias, e elas não deixam seus filhos terem tudo de maneira muito fácil, muito normal. Elas querem que seus filhos aprendam o valor do dinheiro, aprendam a respeitar o dinheiro. E esses dias eu li que até a filha do Barack Obama estava servindo café em algum lugar como um estágio de preparação para a vida dela. É claro que financeiramente falando, jamais ela precisaria disso. Ela poderia ter muita gente servindo café para ela, porque seu pai tem dinheiro suficiente para isso. Mas ele não quer que ela pense que é tudo fácil, porque o rico que não sabe dar a sabedoria a seu filho,
Isso também é fato comprovado que geralmente na terceira geração acaba em nada. Muitas riquezas milionárias acabaram na terceira geração, porque os descendentes não souberam valorizar o preço, não souberam respeitar o dinheiro, e aí as coisas acabaram em nada. Mas tem gente que mesmo tendo dinheiro, faz o filho trabalhar para pagar o seu próprio estudo, e ele tem dinheiro, mas ele diz: filho, o pai lutou, você também tem que lutar. E ele faz o filho pagar pelo seu estudo. E às vezes alguém de fora diz: que pai mão de vaca, não precisava disso, ele tem tanto dinheiro. Não, ele está ensinando o filho a valorizar o dinheiro, está ensinando o filho a ser alguém na vida, para depois, quando chegar o momento dele receber a herança, não jogar fora, não ser um perdulário e não perder tudo que foi conquistado a duras penas. Então eu quero dizer que às vezes Deus nos coloca também em provas, e às vezes no momento da prova nós não sabemos por que está acontecendo aquilo conosco. E eu quero citar aqui um exemplo, que é o exemplo do próprio Davi. Quando Deus queria tornar Davi rei de Israel, uma coisa grande, imagine você ser rei de uma nação como Israel. Imagine você que Davi, quando estava velho, quis construir o templo. Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas ele deixou uma ofertinha para o templo. Só de ouro foram 105 toneladas. Eu não disse 105 quilos, eu disse 105 toneladas, só de ouro. Deu mais prata, deu mais bronze, mais outras coisas, e os seus oficiais deram 175 toneladas de ouro. Aí quando você vê o fim da vida de Davi, você diz: uau, o cabra venceu, hein? Mas Deus preparou Davi, e a fornalha que Davi teve que enfrentar não foi fácil. Primeiramente, o Saul, que era rei, ficou com inveja de Davi, queria matar Davi de todo jeito. Davi teve que se esconder na caverna de Adulão. Davi teve um tempo que ficou até meio deprimido naquela situação. Davi estava passando numa fornalha terrível, mas Deus estava testando o caráter, estava formando Davi, estava pondo Davi na bigorna, para fazer de Davi um grande homem, como de fato fez. Depois apareceu o gigante Golias, e vocês sabem que quando o gigante Golias apareceu, Davi não ficou olhando para o tamanho do gigante. Os soldados falavam do gigante, o Saul falava do gigante, mas Davi falava: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ele alcançou a vitória contra aquele gigante, mas isso aí foi que levantou a inveja de Saul, e Saul queria matá-lo de todo jeito. Davi teve um tempo fugitivo até na terra dos filisteus, que eram inimigos de Israel. Uma vez ele até se fingiu de louco. Davi estava sendo testado por Deus, mas aí quando chegou a hora certa, ele se tornou rei de Israel. Se você está passando por uma prova difícil, não fique reclamando, não fique murmurando, não fique achando que o teu pai está sendo muito duro com você. É que o teu pai tem um plano grandioso com você, e ele está provando você, para quando você chegar lá, você saber como se comportar diante do povo e diante de Deus. José também, Deus tinha um plano grande com José, e quando ele tinha apenas 17 anos de idade, ele foi lançado numa cisterna, foi vendido como escravo. Depois que ele estava muito bem, se tornou administrador na casa daquele senhor, a mulher do dono dele pôs os olhos nele, queria deitar com ele de todo jeito, e aí quando ele não cedeu, ela ficou com ódio dele, armou para ele, jogou ele na cadeia, e era para matar ele, mas se Deus não quer deixar morrer, não vai morrer. E ele ficou na cadeia alguns anos. Depois apareceram ali 2 servos do rei, e ele interpretou os sonhos daqueles homens, e deu certo do jeito que ele interpretou. E ele avisou para aquele que ia voltar para o rei: lembra-te de mim quando você estiver na presença de Faraó, porque eu fui jogado aqui injustamente.
Meus irmãos me venderam como escravo, e eu não fiz nenhum mal contra o meu Senhor. Eu estou aqui injustamente. Mas aquele homem se esqueceu por 2 anos. Mas depois de 2 anos, José estava pronto. Aleluia. José aprendeu a vencer a amargura. José aprendeu a vencer o desejo de vingança. Porque se fosse talvez antes, a vontade de José era matar todos os seus irmãos. Verdade ou mentira? Mereciam morrer ou não? Mereciam. Mas Deus pôs José numa situação para provar o coração dele. José esteve na fornalha, foi aquecida muitas vezes, mas porque Deus tinha um plano grandioso na vida dele. Não é que Deus fosse ruim, não é que Deus queria o mal de José, é que Deus tinha um plano muito grande para José. E depois aí talvez de uns 13 anos, não é? Aí é que vem a ordem de Deus para que José chegasse ao trono. E foi uma coisa tão estranha que dá para fazer uma grande novela como a Rede Record fez, né? Da prisão para o palácio, da escravidão para o primeiro nível de governo do Egito, para primeiro-ministro em toda a terra do Egito. Quem é capaz de fazer isso? É Deus. Ele pode tirar do monturo e pode colocar entre os nobres. Oh, louvado seja Deus. E isso, meus irmãos, contribuiu para que José não fosse orgulhoso, para que José não fosse exaltado, para que José não exercesse vingança, para que José salvasse não só o povo do Egito, mas salvasse o seu próprio povo e salvasse o mundo inteiro daquela época, tanto que o nome dele foi trocado para ser Salvador do mundo. Se Deus tem um grande plano na sua vida, você vai passar por um grande teste, por uma grande prova, mas se você vencer este grande teste, se você vencer essa grande prova, Deus vai te colocar no lugar que Ele quer te colocar. Deus é Pai, Deus tem um plano para cada um de nós. Meus irmãos, eu termino aqui dizendo para você: você deve aprender a se relacionar a Deus como seu Pai. Deve perdoar para ser perdoado. Deve amar para ser amado. Deve ajudar alguém a ser bem-sucedido na vida, para você ser bem-sucedido na vida. Aquilo que você quer que aconteça com você, ajude a acontecer a outras pessoas. Tem pessoas que estão precisando de um pequeno empurrãozinho. Às vezes uma palavra, às vezes um conselho, às vezes um abraço amigo, às vezes uma orientação numa hora que a pessoa está desesperada, e às vezes uma simples palavra pode mudar uma grande situação. Eu quero dizer a você: não desista. Considere que Deus é teu Pai. Por maior que seja a luta que você esteja passando, por maior que seja o problema que você esteja enfrentando, Deus é Pai. Se os pais da terra sabem querer o bem de seus filhos, só um pai que não é normal não vai querer o bem do seu filho. Todos os pais normais querem o bem dos seus filhos. Eu tenho certeza que esses pais que estão aqui querem o bem do seu filho, querem o bem da sua filha, às vezes até errando, mas eles querem o bem. E um pai, uma mãe, nunca deve abandonar seu filho. Deve sempre estender o braço, estender a mão, perdoar, porque é assim que nós vamos vencer na vida. E eu quero dizer a você que se nós entrarmos por este caminho, Deus vai nos dar a vitória, e nós vamos chegar naquele lugar que Deus quer que nós cheguemos, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Se você acredita que Deus é teu Pai, você pode agir desta maneira. Interessante que tem muita gente que na sua oração ele só lembra do Deus poderoso, do Deus criador do céu e da terra, do Deus soberano, do Deus que tem todo o poder. Mas Jesus disse: quando você for orar, você pode falar: Pai nosso que estás no céu. Não pense que você está acima dos outros, porque quando diz Pai nosso, está dizendo que Ele é meu Pai, mas Ele tem outros filhos também. Quando eu faço um bem a um filho de Deus, eu estou fazendo um bem a mim próprio.
Irmãos, existe uma palavra na Bíblia tão interessante, e com esta palavra eu vou terminar a minha meditação, porque temos uma homenagem aos pais ainda. Mas Jesus disse uma palavra uma vez, que Ele vai colocar os bodes à esquerda e vai colocar as ovelhas à direita. E Ele vai dizer para aqueles que estiverem à sua direita: eu tive fome, vocês me deram comida. Eu tive nu, vocês me vestiram. Eu estive prisioneiro, vocês me visitaram. E por aí afora. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aquelas pessoas vão dizer: Senhor, nós nunca te vimos com fome, sem roupa, prisioneiro, doente. Nós não estamos lembrando disso. Jesus vai responder: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Então, quando você ajuda o teu irmão que está prisioneiro, e eu quero dizer aqui, nem sempre a prisão é a grade lá da penitenciária. Tem gente que está na prisão da alma. O salmista Davi um dia esteve nessa prisão, e ele disse: livra a minha alma da prisão. Eu não sei se Davi teve alguém para visitá-lo, porque naquele tempo a coisa estava difícil para Davi. Tem hora que às vezes o camarada enfrenta a luta sozinho, não tem ninguém para estender a mão para ele, mas mesmo assim ele pode vencer, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Mas se você descobre que um irmão está na prisão da alma, não é lá na prisão da penitenciária, e você vai lá e chora com ele, estende a tua mão para ele, Jesus vai te recompensar pelo que você está fazendo. Se você ajuda alguém que não tem condições de sair da sua situação difícil, digamos financeiramente, mas às vezes uma orientação tua, uma palavra tua. Eu lembro que uma vez um cidadão se converteu lá na cidade de Arapongas. Ele era de uma família muito atrapalhada, e ele era uma pessoa pobre, mas ele era inteligente. Só que se fosse olhar humanamente, ele estava na família errada. Tudo era errado para ele, nada poderia dizer que ele seria alguém na vida dele. Eu até peço licença aqui, mas eu vou acabar dizendo, né? Ele estava numa família que explorava a prostituição. Mas esse jovem, ainda um adolescente, ele aceitou a Jesus na Assembleia de Deus de Arapongas. E quem poderia apresentar ele para algum lugar? Quem poderia dar a mão para ele começar a vida? Os seus amigos eram dessa região, desse nível. Mas eu olhei para aquele jovem e eu vi nele alguém que teria potencial. Na época eu era contador da Casa Vila Real em Arapongas, e abriu uma vaga lá na Casa Vila Real. Esse jovem nunca teve carteira assinada, nunca teve experiência, e ele não era indicado para ocupar essa posição na época, porque não tinha experiência nenhuma. Mas eu cheguei no meu patrão e disse: eu conheço um jovem, ele não tem carteira assinada, ele não tem experiência, mas eu creio no potencial dele, eu creio que ele vai dar certo. E o patrão disse: então manda ele vir aí. E ele veio, trabalhou com dedicação, trabalhou com afinco, começou a crescer. Nem sei quantas especialidades ele tem. Sabe quem é esse jovem? É o pastor Wagner Tadeu da Silva, presidente da Assembleia de Deus em Curitiba. Eu confiei, acreditei nele. E você, já indicou alguém para subir na vida? Já ajudou alguém a ir para frente? Usou da tua influência, do teu talento, do lugar onde você está para ajudar alguém? E eu estou contente, porque ajudei não só ele, mas ajudei muitas pessoas. E eu quero te dizer, o que você faz para os outros, depois vai retornar para você também. Glórias a Deus. Então o que você faz para um dos teus irmãos, indicação, apoio, solidariedade, incentivo, conselho, abraço, ajuda,
uma mão amiga, um braço estendido, você está fazendo para quem? Para Deus. Você está fazendo para quem? Para Deus. Esse é o mal nosso. Às vezes nós fazemos para as pessoas e queremos que as pessoas nos recompensem. Queremos que as pessoas depois, de alguma maneira, nos dêem um retorno. Não, meu irmão. Você faz para Deus. Quem vai te dar o retorno é Deus. Então confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Mas haja como um filho de Deus. Se Deus é teu Pai, haja como um filho de Deus. Não haja egoisticamente, não haja soberbamente, não haja com orgulho, orgulhosamente, não haja com raiva, não haja com vingança. Não, esse Deus é um Deus de amor. Então nós vamos expressar o amor de Deus na nossa vida, porque nós somos filhos de Deus. Então nós somos feitos participantes da natureza divina. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Se alguém aqui ainda não é crente em Jesus e quer se tornar um filho de Deus a partir de hoje, você tem a chance, você tem a oportunidade. Deus está neste lugar. Se você está afastado e quer voltar à casa paternal, você pode vir aqui. Deus vai te receber de volta. Se você está com um problema muito difícil na sua vida e você às vezes acha até que não tem mais jeito, que o teu problema não tem solução, que ninguém estende a mão para você, que ninguém te ajuda, não é verdade. Deus está aqui para estender a mão para você e para te ajudar agora. Tem alguém que quer receber uma oração especial da igreja? Se você está enfermo também, pode vir aqui. Nós temos Jesus, o médico dos médicos, e Ele pode trazer a nossa cura. Eu estou com a minha sogra em minha casa. Ela está com 93 anos de idade. Come bem, dorme bem, ainda faz lá o tricôzinho e crochêzinho dela. Se não fosse os 25 degraus da nossa casa, eu creio que já tinha vindo até aqui na igreja aqui para adorar Deus conosco. Mas para ela subir, ela tem dificuldade porque as perninhas estão fracas, mas a cabeça está boa. 93 anos de idade. Logo que ela se converteu, ela sempre mandava uns pedidos de oração na igreja. Os pedidos de oração eram sempre o mesmo. Peço a oração da igreja, que eu estou com muita dor de estômago. Peço a oração da igreja, que eu estou com muita dor de estômago. Dia após dia, mês após mês, eu até já tinha decorado o pedido de oração dela. Peço a oração no estômago, peço a oração da igreja, porque estou com muita dor de estômago. Até hoje a gente não sabe que dor de estômago era esta. Mas depois de muitos anos, ela fez alguns tipos de cirurgia, teve muitos filhos. Só homem, acho que foi uma meia dúzia, depois mulher, acho que quase uma meia dúzia também, já perdi até as contas. Então ela acabou passando por uma cirurgia. E depois que terminou essa cirurgia, o médico ficou muito curioso e falou com ela: Dona Conceição, eu não vi corte externo para justificar uma cirurgia muito bem feita que você tem no estômago. Que história é essa dessa cirurgia no estômago tão bem feita que você tem? Você lembra quando foi feita essa cirurgia? Como é que fez? Porque não tem corte externo na altura dessa cirurgia que foi feita no estômago? Aí ela disse: eu nunca fiz operação do meu estômago. Aí o médico disse: então algum milagre aconteceu em você. E aí ela mandou dar o testemunho na igreja, porque certamente o médico dos médicos operou a minha sogra. E ela está lá, alegre e feliz da vida. Ela também tinha umas feridas na perna. Eu tenho, é meio complicado falar o nome, não sei se é eripsela, se ele é uns troços meio engraçado. É esse nome feio aí. Eu sei que passava pomada, passava remédio e nada dava jeito. Nesse tempo, o marido dela não era crente ainda. E ele acreditava nesses negócios, desses curandeiros, dessas benzedeiras. E ele vivia provocando ela, dizendo assim: você está desse jeito que você quer. Médico não cura isso, farmácia não cura isso, mas a benzedeira cura, vai para a benzedeira.
e ela não queria ir para a benzedeira porque era crente. Mas um dia, ela até combinou com a Rosária, que era a filha mais velha: olha, teu pai está me enchendo as paciências, eu vou deixar ele me levar na benzedeira, mas eu vou fazer uma oração antes aqui, e a benzedeira não vai conseguir fazer nada. Dito e feito. Quando chegou lá na benzedeira, a Rosária só lembra que a benzedeira abriu uma janela lá, tinha um altar cheio de vela, cheio de santo lá dentro, e a benzedeira só disse assim: olha, você eu não vou poder atender não. Eu não vou poder atender você não. Você tem um espírito de luz diferente aí, mas eu vou te indicar, você vai lá naquele pastor que tem uma tenda lá na rua tal, aí o pastor vai orar por você, mas eu não posso fazer nada por você não. Aí o seu Plácido disse que não ficou nada alegre, nada feliz, mas aí a Conceição tinha concordado em ir na benzedeira, aí ele concordou em levar lá no pastor. Quando ela chegou lá no pastor, o pastor pegou azeite, ungiu a perna dela, ungiu a perna dela. Resultado, a doença secou, foi embora, e o nome do Senhor Jesus foi exaltado e glorificado. Então Jesus, às vezes você tem um relatório médico dizendo uma coisa, mas Jesus pode mudar o relatório médico. Glórias a Deus. Se você crê, você verá a glória de Deus. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer porque você está aqui, e eu procurei apresentar a Ti como Pai, e nós queremos acreditar que realmente Tu és o nosso Pai. Vede com grande caridade nos tem concedido, Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Eu sei que aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, é lógico que com Ele nos deu todas as demais coisas. Então, Pai, eu estou pedindo a Tua bênção em favor destas pessoas aqui. Aquela pessoa que está aqui enferma, eu quero declarar a Tua saúde agora, em nome de Jesus. Enfermidade, sai desse corpo agora. Esse corpo é templo do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu estou ministrando a cura, a saúde aqui agora. Pela autoridade do nome de Jesus eu estou ordenando esta doença, saia agora, em nome de Jesus. Pai, eu creio que as nossas enfermidades foram carregadas por Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então eu quero declarar cura, quero declarar restauração para estas vidas que estão aqui. Também, Pai, as pessoas que estão aqui enfrentando problemas na sua família, com pais, com filhos, com irmãos, com noras, com sogras, com maridos, com esposas, enfim, qualquer situação de conflito que houver, eu estou declarando a vitória para estas pessoas, que elas possam encontrar um lugar de paz junto a Ti, que daqui a pouco esta paz alcance toda a circunstância da sua vida familiar. Também aquela pessoa que está atravessando dificuldades financeiras, eu estou, Senhor, abençoando estas vidas agora, para que elas encontrem uma solução, um caminho de vitória para elas. Também aquelas pessoas que estão desempregadas, eu estou abençoando elas, Pai, para que elas encontrem uma oportunidade de trabalho, talvez nem mais como empregados, talvez até gerindo o seu próprio negócio, a sua própria empresa, porque eu creio, Pai, que mesmo em meio aos julgamentos de Deus sobre a nação, que está debaixo da ira de Deus, porque abandonou os mandamentos da Tua palavra, desprezou os mandamentos da Tua palavra, mas eu sei que para os Teus filhos há um caminho diferente. Eu sei que Tu nos protegerás, eu sei que Tu nos garantirás, Senhor, eu sei que os Teus filhos não serão abandonados, eu sei que nenhum justo será desamparado, porque os Teus olhos estão vigiando todos os Teus filhos em toda a face da terra. E eu Te agradeço, Pai, pelo Teu cuidado, e eu sei que Tu estás cuidando de cada um de nós, e eu quero Te louvar, Pai, porque eu creio que a obra já é realizada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode voltar com a tua vitória aí para o teu banco, e agora nós vamos dar oportunidade para a homenagem do Dia dos Pais. Os irmãos têm um pouquinho de paciência, vai valer a pena, viu?